Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso último vídeo da série Efésios para você. E o tema de hoje é um tema que eu gosto muito, chamamos de batalha espiritual. A partir de Efésios capítulo 6, do versículo 10, que nós vamos meditar algumas coisas nesse texto, para que você sejamos revestidos de poder e autoridade, para lutarmos contra as obras das trevas que se levanta cotidianamente contra nós que somos cristãos. Então quero que você preste muita atenção nessas reflexões, nas aplicações que eu vou fazer desse texto para a nossa vida, porque esse texto é fundamental para que possamos viver uma vida cristã vitoriosa. Primeira coisa que eu quero destacar é que a batalha espiritual ela existe, ela é real. Satanás atua contra os filhos e as filhas de Deus. O diabo não brinca de ser diabo, ele está aqui para destruir a minha vida e a sua vida. Não importa se é criança, se é adolescente, jovem, jovem adulto, idoso, não interessa. O plano do diabo é destruir completamente a imagem de Deus que está no nosso coração e levar cada um de nós a viver no submundo do buraco, da trecheira do pecado, a tal ponto da gente poder dizer, ó, não quero saber mais disso porque é muito intenso o que eu estou passando. Então, a vida cristã não é uma brincadeira. Por outro lado, você também tem que ter a convicção que, embora há uma batalha espiritual ferrenha, o Deus Todo-Poderoso é o que está conosco. Ele é o nosso general de guerra e o Satanás não vai nos tocar, porque ele tem cuidado da nossa vida. Então, a partir desse texto, dessa breve introdução, nós vamos falar sobre a importância de nos prepararmos para essa batalha espiritual, iniciando aqui no versículo 10 que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A ideia de sede fortalecidos é um processo de continuidade. O termo grego aqui não está dizendo assim, ó, vocês foram fortalecidos uma única vez. Não, ele fala de uma ideia de continuidade. Nós estamos sendo fortalecidos continuamente por Deus. É Deus, por meio do Espírito Santo, que nos fortalece para a batalha espiritual. Porém, ele nos fortalece a partir de alguns meios, que comumente é chamado de disciplinas espirituais interiores, que são as disciplinas mais conhecidas de todos nós e as que mais nós erramos e a que mais nós deixamos de fazer. Então eu sou fortalecido continuamente no Senhor quando eu oro constantemente, disciplina a minha vida cristã para que isso aconteça. Quando eu jejuo, quando eu tiro um tempo para jejuar, para que o nome de Cristo seja glorificado, para mortificar a minha carne. Quando eu leio e quando eu pratico a palavra de Deus. Não basta apenas ler, mas eu também preciso praticar a palavra de Deus. Então, sede fortalecidos é um processo de continuidade. Todos os dias nós estamos sendo fortalecidos. Então, por uma maneira dedutiva, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não jejuo, se eu não pratico aquilo que eu leio, eu não vou experimentando esse vigor espiritual que o Espírito Santo gera no meu coração. Então eu vou ficando fraco. Uma vez que eu fico fraco, eu sinto culpa porque eu peco, eu sinto tristeza, eu fico desanimado, eu fico sem ânimo. Então, preste muito atenção. A vida cristã, ela não acontece como uma mágica. Eu e você precisamos disciplinar a nossa vida para orar todos os dias, ler a Bíblia, jejuar e praticar o Evangelho. Então, Paulo está dizendo, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todos os sermões que você vai ouvir na sua vida, de uma forma ou de outra, está relacionado à importância de você ler a Bíblia, de orar, de jejuar e de praticar essas disciplinas espirituais interiores. Nós caímos exatamente aqui, naquilo que é mais básico, essencial e fundamental da fé cristã. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você, a partir de hoje, a começar a resgatar esses princípios básicos para a sua vida. Comece a orar desesperadamente por Deus, comece a comer a palavra de Deus, leia, grife a Bíblia, peça para que Deus ilumine a sua mente, para que você compreenda o texto bíblico. Discipline a sua vida para que você possa jejuar e pratique o Evangelho todos os dias da sua vida. Porque ele está dizendo que esse fortalecimento vem por meio do poder. O dínamos, o poder do Espírito Santo, né? Essa palavra é o poder explosivo do Espírito Santo que atua no nosso coração, transformando o nosso homem interior. No vídeo passado eu falei sobre isso, que embora o nosso corpo exterior se corrompa, porque nós estamos vivendo sob o poder do pecado, nós envelhecemos, mas o nosso homem interior, por meio do poder do Espírito Santo, está sendo renovado todos os dias. E para que você possamos enfrentar batalhas espirituais,
Esse poder do Espírito Santo tem que estar lá, tem que estar pulsando dentro do nosso coração. Quanto mais poder, mais ânimo, mais vigor espiritual, mais energia você tem para lutar contra as obras das trevas. Quanto menos poder, mais desanimado, mais cansado, mais nós nos sentimos derrotados, fracassados e a gente vai perdendo essas batalhas espirituais. Essa é a primeira recomendação do apóstolo Paulo. Segunda recomendação do apóstolo Paulo, que é extremamente importante, onde ele vai falar para nos revestirmos da armadura, a armadura de Deus. Ele está pensando num soldado romano que está vestindo uma armadura para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura, o termo que o apóstolo Paulo usa aqui, é panóplia, que tem a ver com a armadura completa. E as peças dessa armadura chama opla. Então, cada peça que vai montando essa armadura de Deus ou num soldado romano, embora Paulo aqui não está falando de todas as peças que um soldado romano usava, mas só daquelas que é essencial para a vida cristã. Então, essas peças, essas oplas, no final, quando estava completa, montava a panóplia. Então, você não pode ter apenas uma parte da armadura de Deus na sua vida. Você e eu precisamos ter a armadura completa. Então, essas peças separadas, elas proporcionam para nós recursos imprescindíveis para que a gente possa, de fato, experimentar a luta espiritual como vencedores. Quando Paulo está escrevendo Efésios capítulo 6, ele está pensando especificamente num texto de Isaías 59, especificamente também o versículo 16 e 17, onde ele fala que Deus, de fato, é o que veste essa armadura. O texto diz que Deus ele veste essa armadura, e uma vez que ele vestiu essa armadura, Paulo agora contextualiza esse texto dizendo, ele está transferindo, comunicando essa armadura a cada um de nós também. Isaías diz, então ele mesmo, Deus, interveio para salvá-lo com seu braço forte e sua justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como um manto. Ou seja, Deus de fato é o guerreiro todo-poderoso que tem essa armadura vestida nele. Agora ele está comunicando a cada um de nós, dizendo, olha, essa armadura que eu tenho, que faz de mim um guerreiro poderoso, estou comunicando a vocês para que vocês também possam experimentar o meu poder na vida de cada um de vocês. Por quê? Uma vez que eu vou vestir essa armadura, eu vou ficar firme. A ideia de firmeza aqui é quando o nosso interior se torna imperturbável diante das pressões externas que Satanás exerce contra nós. Então eu estou firme, estou alicerçado na rocha, a armadura de Deus está em mim. Então a pressão que Satanás exerce contra a minha mente, ela não me alcança o coração e eu permaneço inabalável. Você já percebeu que algumas pessoas, elas ficam transtornadas, chega uma má notícia, elas perdem o chão, elas começam a ter crises. Por quê? Porque elas não estão firmes. Elas estão caindo naquilo que o apóstolo Paulo fala, ciladas do diabo. Quais são essas ciladas? Eu já falei isso também no vídeo passado. As ciladas são astúcias, são ideologias, são sofismas que Satanás cria e lança na nossa mente para nos conduzir ao erro, e essas mensagens que ele manda para nos tirar a inabilidade, o nosso fundamento existencial e espiritual que é fortalecido nele. Então, os ciladas do diabo, por meio de mentiras que ele cria na nossa mente, faz com que você fique perturbado, porque a gente para de olhar para aquilo que Cristo é, nosso guerreiro poderoso de Isaías 59, a gente começa a ouvir aquilo que o diabo diz de nós e a gente começa a ficar perturbado, a gente começa a perder o nosso chão. Então as ciladas do diabo têm como objetivo nos conduzir ao erro. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre os nossos, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quais desígnios? As artimanhas, ciladas, o sofismo. Você tem que prestar muita atenção na sua mente. O nosso campo de batalha é a mente. O que a sua mente tem absorvido e introjetado como verdade. A capacidade de discernir a verdade do engano. Se você absorver mentiras de Satanás, você vai viver a vida que ele reservou para você. Mas se você absorver a verdade do evangelho no seu coração, você viverá aquilo que Cristo reservou para você. Então tome cuidado com a cilada de Satanás. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões
celeste. Primeira coisa, nós não lutamos contra pessoas, carne e sangue. Os nossos inimigos não são seres humanos. Tome cuidado com todas as ideologias que nos dividem, que faz com que eu devo odiar um homossexual pela opção sexual dele, que eu devo odiar um negro porque ele é negro, que eu devo odiar um homem porque ele é homem, no caso de uma mulher feminista. Tome cuidado com ideologias que nos dividem. Nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra espíritos que atuam por meio da vida dele. Não é contra sangue e carne, contra pessoas, mas é contra os espíritos malignos que usam a vida deles, criando mentiras e sofismas para que haja uma desconstrução da sociedade e da nossa vida. Nós fomos chamados a amar todas as pessoas, independente de gênero, independente de ideologia que eles assumiram para si. Porém, combater as ideologias que eles carregam no coração com muita veemência e vigor, porque nós não lutamos contra ele, mas contra as ideias que eles propagam a partir das influências espirituais. Então, quando a gente pensa em principados e potestade, que o apóstolo Paulo fala aqui, ele está falando de uma tríade, que é uma tríade poderosa, mas não tão poderosa quanto o poder do nosso Deus. Então, principados, o termo que ele usa aqui é arcon, é um poder inicial. É esse poder que começa a movimentar o mundo espiritual. Esse é um principado, ele é um arcon. Ele está vindo aqui de maneira poderosa para começar a destruir a nossa vida. Ele vai falar de potestade, que é exousia, que também se refere a um poder, é um poder de autoridade. Então, a potestade, ela exerce autoridade sobre o mundo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A potestade, ela exerce autoridade sobre o mundo. O mundo está sob essa potestade, o controle dela. Ideologias e ideias. E poderes que ele fala aqui é cosmocrator, que é uma autoridade que é exercida também diante do mundo. Então, principados, potestades e poderes, eles estão unidos num único objetivo, porque eles detêm o poder agora, momentaneamente, sobre o sistema desse mundo. John Stott, comentando esse texto, ele diz que o inimigo é poderoso, perverso e astuto. Pensa na nossa realidade cultural de hoje e você verá muito claramente como principados, como potestades que têm autoridade sobre o mundo e como esses poderes têm exercido culturalmente influência de maneira negativa contra a nossa vida. Então, os dominadores, esses comoscrataras, é o que exerce autoridade sobre pessoas, sobre a nossa consciência. Esses principados, eles estão aqui para nos influenciar negativamente nas decisões que nós vamos tomar. Hoje, nós vivemos uma guerra espiritual e cultural. Espiritual e cultural estamos juntos. Lembra que eu falei sobre o Eon, o espírito cultural dessa época? Ou seja, Satanás, ele tem moldado toda uma mentalidade. Preste atenção, essa palavra aqui, ó, mente, é algo muito importante. Satanás tem moldado as mentes das pessoas para que elas absorvam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então ele domina culturalmente a nossa mente, fazendo com que eu e você fiquemos sob o poder dessas autoridades espirituais malignas. E diz que eles estão em forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiro capítulo de Efésios, lá no versículo 3, fala que em Cristo conquistou para cada um de nós todas as bênçãos espirituais, já estão disponíveis a nós nas regiões celestiais. E aqui diz o texto que as forças espirituais do mal também trabalham nas regiões celestiais. O que ele está querendo expressar com isso? Ele está dizendo que existe um combate nessas regiões celestiais, para que essas bênçãos que já foi conquistada por Cristo a nós sejam retiradas de nós. E uma vez que Satanás consegue tirar do nosso coração essas bênçãos espirituais, da esperança, da convicção, da certeza, da verdade do Evangelho nosso, ele tira essas bênçãos espirituais, porque esse combate acontece nessas regiões, e você ficaremos frágeis e à mercê daquilo que ele tem para fazer na nossa vida de uma maneira negativa. Lembre-se, Efésios 1:3, Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Existe um confronto cósmico, uma batalha nas regiões celestiais para que as bênçãos que Deus já conquistou por nós por meio de Cristo, Satanás atire no nosso coração, assim como aquele semeador, que a semente entrou no coração, mas as coisas dessa vida, Satanás tirou a semente, tirou as bênçãos da nossa vida. Daniel orou e diz o texto que o anjo já tinha ouvido a oração, mas ele foi interceptado por uma potestade.
e atrasou a bênção de Daniel. Ou seja, há uma luta acontecendo nas regiões celestiais para que você possamos ficar fragilizados e perdermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Diante do poder perturbador das trevas, a armadura de Deus vai nos fortalecer para enfrentarmos os entraves espirituais do mal contra a nossa vida. Sem oração, sem leitura da Bíblia, sem jejum, eu e você vamos ficar fragilizados e nós vamos perder essas batalhas. Mas se eu sou revestido da armadura de Deus, das peças dessa armadura para gerar a panopla, nós vamos vencer todas as dificuldades e todas as investidas do diabo. Fala que nós seremos fortalecidos por dia mau. O dia mau é um dia escatológico que vai chegar ainda. O dia mau é o dia que o mundo inteiro vai sofrer uma pressão muito grande, mas as trevas inteiras vão se levantar contra os cristãos. É uma intensificação inimaginável da batalha espiritual que vai acontecer sobre a igreja. Esse é o dia mau. Quando esse dia mau chegar, eu e você temos que estar preparados para resisti-lo como homens e mulheres de Deus. Mas preste atenção aqui. Se hoje nós somos viciados em pornografia, amanhã, quando o dia mau chegar, eu vou ser revelado. O adultério vai acontecer na minha casa. Porque eu não consegui vencer pequenas batalhas hoje. Então a grande guerra eu vou perder. Se hoje eu sou mentiroso e pratico pequenas mentiras, um dia eu vou ficar enrolado nas minhas mentiras. Então o dia mau vai chegar de uma maneira minimizada e eu vou ter que não saber o que fazer porque eu sou um mentiroso. Imagina só, se nós não conseguimos vencer pequenas batalhas hoje, quando o dia mau chegar de fato para nós, nós não iremos suportar a fúria do diabo contra a nossa vida, porque a pressão que vai ser exercida, preste atenção nessa palavra, essa pressão que vai ser exercida na nossa mente, que o Satanás vai impor no dia mau, nós não iremos suportar. Mas eu tenho certeza aqui que eu estou falando para homens e mulheres, jovens, que são cristãos, que vão desejar a presença de Deus e vão continuar vivendo a sua vida com santificação. E ele continua dizendo, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vença gradativamente os pequenos desafios do dia de hoje, para que quando essa guerra, que a gente não consegue imaginar pela intensidade que vai ser, possa ser vencida com convicção e a gente permanecer inabalável. Irmãos e irmãs, preste atenção. Se eu não consigo resistir pequenas tentações hoje, eu nunca vou resistir a grande tentação. Se eu não consigo dizer a verdade todos os dias, porque eu sou viciado em mentira, eu nunca vou conseguir viver a plenitude do que Deus tem para mim. Vença as pequenas coisas. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Nós caímos porque deixamos de fazer as pequenas coisas que são essenciais, a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, a prática do Evangelho. Perdeu essas primeiras coisas que são básicas, essenciais, a gente não consegue fazer o resto. Versículo 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-nos com a couraça da justiça. O termo cingir aqui fala de alguém que vai plantar alguma coisa numa terra e a roupa dele às vezes é muito larga, para que o vento não atrapalhe o plantio, ele cinge, ele aperta a sua roupa com um cinto para que ele possa executar essa obra com excelência, com tranquilidade. Ou seja, de uma maneira metafórica, Paulo está dizendo, assim como Pedro, que cingir aqui a verdade é apertar o cinto da nossa consciência, fazer com que a verdade esteja firme no nosso coração, para que a gente possa de fato executar com muita convicção aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e que Ele nos chamou a fazer. Então, cingir o vosso entendimento é apertar o cinto, fazer com que a nossa consciência seja cativa à palavra de Deus. Por isso que ele fala a verdade. Diante de um mundo com tanto sofisma, com tantas ideologias que Satanás levanta, com tantas mentiras, eu e você precisamos fazer com que essa verdade esteja enraizada, cravada na nossa mente e cravada no nosso coração para a gente poder combater tudo aquilo que a gente precisa combater em relação às batalhas espirituais que nós estamos aqui. Por isso, a couraça da justiça, ele também leva cativo o evangelho. Olha que coisa interessante. Quando fala de couraça da justiça aqui, justiça não está atrelada especificamente nesse texto à justificação, embora
saibamos que a justificação vai gerar o desdobramento disso que eu vou falar. A justiça, a couraça da justiça aqui, está se referindo a uma retidão de caráter. A couraça da justiça, segundo o apóstolo Paulo, está dizendo o seguinte: olha, você vai sofrer pressão interna, pressão externa que vai afetar o seu mundo interiormente. Mas se você tiver uma retidão de caráter, se você for leal ao seu Deus, que é Cristo, essas pressões não vai fazer com que você caia nas investidas do diabo e nem seja ludibriado pelas tentações. Então a couraça da justiça é quando nós temos uma lealdade a Cristo e nós temos uma retidão moral. O Evangelho nos chama para uma retidão moral. E ele continua no versículo 15: calçai com os pés a preparação do Evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era cheia de cravos, para que quando ele estivesse numa guerra, ele pudesse fincar os pés no chão e ficar firme quando o exército inimigo viesse contra ele, ou ele poderia ficar firme para dar um impulso para ir diante desse inimigo, para combatê-lo. Então ele falou assim: ó, você tem que preparar o seu calçado, ou seja, você tem que se manter firme. O Evangelho, nesse texto, calçar é o seguinte: ó, permaneça firme, porque a pressão vem. Mas quando a pressão vir, deixa ela bater no seu peito. O diabo inteiro vem, o inferno se levanta, deixa vir. Você está firme, a couraça da justiça, o Evangelho no seu coração, as ideologias, bate tudo no seu peito. Você está com a armadura. Cai no chão. Agora você tem que ser firme para anunciar esse Evangelho. Então aqui o texto traz a ideia de uma passividade que se fundamenta em Cristo, que se torna inabalável. Bate, você permanece em pé, mas agora você vai, como um soldado, enfrentar o inimigo de frente. Como? Anunciando o Evangelho àqueles que estão presos pelas potestades e principados, amarrados sob o jugo do diabo. Então o chamado Evangelho é a passividade enquanto absoluta certeza que você está firme em Cristo, mas também um chamado à atividade, a lutar contra as obras do inferno para que a autoridade do diabo seja destruída por meio do nome de Jesus Cristo. Versículo 16: embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Na época, esses escudos que os soldados romanos usavam eram feitos de couro, que se fosse de madeira, os dardos inflamados, normalmente eles estavam incendiados, batia no escudo, pegava fogo, ele ficava sem a sua proteção. Então eles começaram a colocar couro nisso. Então esse escudo é um escudo de couro que fala da proteção contra os dardos. Os dardos nada mais são do que sofismas, ideias, pensamentos inflamados que Satanás joga contra a nossa mente. Influências sutis para que eu e você sejamos moldados e formatados à perspectiva do diabo e não à perspectiva do Evangelho no nosso coração. Então, essas setas são incendiárias. Às vezes é um pensamento, uma palavra maldita que Satanás usou alguém para falar para você e gerou uma crise na sua casa, uma desgraça aconteceu por causa de uma palavra. Ou às vezes é uma palavra da infância que até hoje repercute negativamente na sua vida. É um dardo, uma seta inflamada que não permite que você viva emocionalmente e espiritualmente saudável na presença de Deus. Então, com o escudo da fé, a nossa mente pode ser blindada pela palavra de Deus contra as hostes de Satanás. E o versículo 17, para a gente encerrar: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma arma de proteção. O capacete da salvação, assim como o escudo, protege a nossa mente contra esses dardos. Então o dardo bate na nossa cabeça, ou seja, vem uma ideia que é contra o Evangelho, ele bate na minha cabeça, o Evangelho está na minha mente como capacete da salvação, eu consigo discernir que essa ideia, esse princípio não é coerente com as Escrituras, então esse dardo não entra, ele é jogado fora, porque a palavra de Deus como um capacete protege a minha mente das influências culturais e espirituais diabólicas que são lançadas contra nós. Irmãos e irmãs, preste atenção, leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais o capacete da salvação vai estar protegendo a sua mente, porque você será capaz de discernir a verdade do erro, a mentira da falsidade. Sem a leitura sistemática e diária da Bíblia, eu e você não vamos conseguir discernir o erro e vamos ficar presos às influências dessas potestades que nós já citamos. Por isso que a espada do Espírito, que é o próprio Espírito Santo aqui falando, a espada do Espírito, é a capacidade que o Espírito Santo dá por meio da palavra de Deus de lutarmos com essas ideologias. A espada é algo que você vai contra o exército inimigo. Então eu conheço as Escrituras e com a palavra do Espírito, a espada do Espírito, eu consigo refutar os erros que são lançados contra a minha vida. Você consegue proteger a sua família, você consegue orientar a sua casa, orientar a sua namorada, o seu noivo, o seu marido, a sua esposa,
para que por meio da espada do Espírito, o capacete da salvação, você seja um norteador de vidas e tire as pessoas desses sistemas ideológicos satânicos e conduza-os à verdade do Evangelho para a vida deles. E eu quero encerrar aqui dizendo uma coisa. Quando você lê a armadura de Deus, você percebe que o apóstolo Paulo está montando essa armadura apenas para a parte frontal de um soldado. O capacete, que pega apenas a parte de trás aqui do crânio, a couraça, que está aqui no peito, o escudo. Por que ele não fala de armaduras que tem que ficar na coxa, na parte de trás da coxa, na panturrilha de uma perna? Porque o apóstolo Paulo entende o seguinte: os cristãos são os soldados de Cristo. Eles foram chamados para enfrentar o inimigo de forma corajosa. Por isso que eles nunca vão virar a costa. É por isso que a armadura de Deus não fala de uma proteção da nossa costa, porque um homem e uma mulher de Deus que é valente nunca vira as costas para as batalhas espirituais que ele enfrenta. Porque o nosso Deus nos chamou para enfrentar todas as coisas de frente. Você e eu somos soldados de Cristo que nunca devemos retroceder. Não importa a pressão que eu e você estamos passando, lembre-se de uma coisa: Cristo é o nosso general de guerra. Ele venceu todas as batalhas e ele protege todos os lados da nossa vida. Deus abençoe muito você, meu irmão, minha irmã, por esse tempo juntos que nós passamos aqui falando sobre Efésios para você. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e abençoando a sua família e o seu coração. E eu quero encerrar essa série orando por você, para que você de fato possa vivenciar a armadura de Deus na sua vida e que a sua mente seja blindada pelo sangue de Cristo. Pai, muito obrigado por esse tempo. O Senhor continue abençoando a vida do pastor Léo, do pastor Emerson, todos esses que vão ouvir esse vídeo, que essa palavra permaneça em seus corações, porque nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que avançam. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.